galera, mais uma videoaula de Direito Administrativo 2 para você, regime previdenciário. Galera, é o seguinte, nós vamos pensar em regime previdenciário de servidor público estatutário como um direito assegurado na Constituição e instrumentalizado por cada estatuto, por cada lei de cada ente. Então, cada ente federado, cada município, cada estado e a União precisa dispor sobre o regime previdenciário dos seus servidores públicos estatutários. Por quê? Porque o servidor seletista e o servidor público seletista, o servidor público temporário, os agentes em colaboração e os agentes políticos contribuem para o INSS. No caso dos agentes políticos, existem em alguns órgãos do Legislativo uma aposentadoria especial para membros do Legislativo. Então, existe essa aposentadoria para membros do Legislativo, mas hoje eu estou me referindo ao regime previdenciário dos servidores estatutários. Primeira informação, vamos separar quem são os ativos dos inativos. O servidor público é considerado ativo quando ele ainda tem vínculo funcional. O servidor inativo é o servidor que se aposentou ou o servidor que está posto em disponibilidade. Vamos nos lembrar que quem é colocado em disponibilidade mantém um vínculo precário com a administração pública, porque a todo momento pode ser chamado a retornar, não é? Pode ser aproveitado, e o servidor posto em disponibilidade, ele recebe tão somente metade dos seus vencimentos, considerando o seu tempo de contribuição. Então não são os vencimentos da ativa, não. São os vencimentos considerando o tempo de contribuição. Atenção! Então os ativos, os que trabalham, os inativos, ou os aposentados, ou os colocados, postos em disponibilidade. Quem é o responsável pelo regime previdenciário? O ente federado. O ente federado é responsável pelo regime previdenciário. E esse ente da APD normalmente cria um ente da API para ser responsável pela previdência do servidor estatutário. Alguns entes podem transferir para o INSS essa responsabilidade, isso é discutível. Há uma discussão de que se o ente público não cria o regime previdenciário próprio, os servidores públicos estatutários estariam vinculados ao regime geral da Previdência. Porque nós precisamos lembrar que existe um regime geral da Previdência Social, que é gerenciado pelo INSS, que é uma autarquia. Este regime geral cuida de todos os empregados da iniciativa privada, ele recolhe as contribuições dos empregados e empregadores da iniciativa privada, e também o regime geral é responsável pelo regime previdenciário dos servidores seletistas, dos servidores temporários, dos agentes em colaboração e dos agentes políticos, ok? Com aquela ressalva que eu fiz no início da aula. Temos também o chamado regime complementar de previdência social. O regime complementar é aquele que você compra das instituições financeiras, é aquele que você paga à parte, é uma relação sua com as agências, com as instituições financeiras, o sistema VGBL e PGBL, muito utilizadas hoje como investimento. E temos o terceiro regime, que é o regime próprio de previdência social. O regime próprio é normalmente administrado, gerenciado por uma autarquia, tal qual existe o IPREMO no município de Uberlândia, o IPZENG no estado de Minas Gerais. É um instituto, um ente da API, normalmente com a natureza jurídica de autarquia, tal qual o INSS no regime geral, que gerencia o regime próprio. Então, muito cuidado com esses detalhes. No município de Uberlândia nós temos o IPREMO, no estado de Minas Gerais temos o IPZENG. Interessante,
Porque os servidores públicos da União, os estatutários da União, não estão vinculados a um instituto. Há um regime próprio de previdência social para os servidores públicos estatutários federais. Eles têm regime previdenciário próprio, mas esse regime é gerenciado por um órgão público. Esse regime não é, tal qual o município de Uberlândia, gerenciado por um instituto chamado, IPREMO, tal qual é no estado pelo IPZENG. Não há uma autarquia, um ente da API para gerenciar o regime previdenciário dos servidores públicos estatutários federais. Vejam, e os servidores comissionados, Vinícius? Os servidores públicos comissionados, em que pese estatutários, são vinculados ao regime geral, contribuem para o INSS, ok? Os comissionados e os agentes políticos, e aí eu incluo os titulares, os ocupantes de cargos políticos, que são aqueles cargos de primeiro escalão, estes contribuem para o regime geral, com ressalva para os membros do Poder Legislativo que podem constituir um fundo separado para suas aposentadorias. Galera, e quais são os benefícios? Quais são os benefícios que o regime previdenciário concede? Vejam, diversos auxílios, Então nós temos aí auxílio acidente, mas aí cada lei é que definirá quais são os auxílios. Auxílio acidente, auxílio maternidade, também chamado por muitos de salário maternidade, auxílio doença, Vejam, são benefícios temporários. Essa é a marca dos auxílios, são temporários. Os auxílios nos remetem às licenças. Então nós temos também a licença paternidade, a licença maternidade, a licença por doença do próprio servidor. São todas licenças concedidas em razão do regime previdenciário, ok? Temos a pensão, que é paga quando o servidor público morre e o seu cônjuge ou seu companheiro continua recebendo, Abro aqui um parênteses para falar sobre a pensão, as famosas pensões dos militares, É possível que isso mude, mas hoje, quando um militar falece, ele deixa a pensão para sua viúva, e pensão essa transmitida para as filhas dos militares. Isso no Brasil ainda acontece. E temos o benefício previdenciário mais importante, que é a aposentadoria. Aposentadoria no regime próprio, quero falar sobre ela. Não tem nada a ver com a aposentadoria pelo INSS. Aposentadoria no regime próprio. Aposentadoria no regime próprio reúne dois requisitos: tempo de contribuição mínimo e tempo de contribuição mínimo para o regime próprio. O servidor tem que ter contribuído um tempo mínimo e idade mínima. No serviço público, os dois requisitos são cumulativos, necessários e a tempo mínimo, no serviço público. Ademais, quero chamar a atenção de vocês para as formas de aposentadoria no serviço público. Nós temos a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória, hoje aos 75 anos, era 70 e agora 75 anos, todo servidor público estatutário efetivo, vinculado ao regime próprio de aposentadoria, ao regime próprio de previdência, se aposenta. Então, aposentadoria compulsória aos 75, e a terceira modalidade, a aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição será uma aposentadoria aí integral ou proporcional. Será uma aposentadoria integral ou proporcional. E sobre a aposentadoria, eu quero trazer alguns detalhes. Primeiro deles, no Brasil, existiu o sistema de paridade, ou seja, quando eu me aposentava no serviço público, eu me aposentava com os vencimentos do meu cargo e eu era mantido com esses vencimentos pelo regime próprio. Então, eu recebia vencimentos durante a atividade, num determinado valor, e ao me aposentar, não havia teto
para essa aposentadoria. Vejam, desde 2012, para quem ingressa no serviço público, há o teto. Eu não recebo do regime próprio nenhum centavo além do que paga o regime geral. Foram relacionados. Então, para quem entrou no serviço público até 2012, o vencimento com o qual você se aposentar corresponderá aos proventos. Atenção para o nome específico. Proventos de aposentadoria. Então, o valor dos seus vencimentos corresponderá aos seus proventos de aposentadoria, se você iniciou no serviço público até 2012. Se você iniciou depois deste ano, você terá um limite. Você receberá no máximo o que paga o regime geral de previdência. Embora, se você ingressou depois de 2012, você também só paga a contribuição considerando o regime geral de previdência, o teto. Então, se você ganha além do teto, você não paga sobre todos os seus vencimentos, o que acontecia no sistema da paridade. Se eu sou servidor público antes de 2012, eu contribuo para o regime próprio em relação a todo o meu vencimento. E também depois me aposentava com o mesmo vencimento da ativa. Se eu entrei depois de 2012, eu só vou receber o teto do que pago em INSS, mesmo que os meus vencimentos fossem maiores. Mas eu também só contribuí até o teto, mesmo que os meus vencimentos sejam maiores. Então, muito cuidado com os chamados proventos de aposentadoria. Existe essa regrinha e também existe a regrinha da revisão anual. Vejam, no Brasil foi instituída a revisão anual, então há também, em relação à paridade, a obrigatoriedade para os servidores da ativa, ao receberem um reajuste, refletirem este reajuste nos servidores da inatividade. E esta paridade também caiu. Para os servidores novos, infelizmente, não há este benefício. Então, quem iniciou no serviço público após a emenda 41, perdeu esta parte da paridade. Ou seja, ao se aposentar, o seu reajuste, mesmo que você ganhe, porque a partir de 2000, da emenda 41, não é? Que foi em 2003, você vai se aposentar com seus vencimentos. Você se aposenta com seus vencimentos porque você entrou antes de 2012. Mas a correção dos seus proventos, os reajustes dos seus proventos, para você que entrou depois da emenda 41, é diferente. O percentual do reajuste dos seus proventos será diferente dos proventos, dos vencimentos de quem está na ativa. Muito cuidado com esse detalhe também da paridade. Muita atenção para esse detalhe da paridade. Senhores, em relação à aposentadoria e sobre regime previdenciário, é o que nós tínhamos para falar hoje. Hashtag só exame que aprova mais que exame no AB. Valeu, até a próxima videoaula.